Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada a todos que estão assistindo esse vídeo, que é uma realização do GID, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, do qual eu, Haroldo Malheiro de Clever Souza, sou um dos fundadores, e a Muriel é outra fundadora também, Muriel Waxman, que é uma das administradoras do GID. Eu fiz um vídeo anterior com relação aos efeitos dessa guerra contra a Ucrânia, abordando o fenômeno que surge da desglobalização, do surgimento de uma economia vertical, em lugar da economia horizontal, e da celebração de acordos minilaterais ou bilaterais, para que os estados afetados, as empresas afetadas, possam superar a situação e, do lado empresarial, realizar os seus objetivos. Eu fiz uma abordagem sobre em que ramos do direito empresarial serão chamados a atuar para que as empresas possam atuar nesse mercado de incerteza que se estabeleceu. E dentro do direito societário, que é um dos mais importantes, a Muriel Waxman, que foi me orientando no mestrado, é orientando agora no doutoramento, ela atua no direito societário bastante, tem bastante competência, ela vai falar um pouco de operações de M&A. Muriel, você está com a palavra. Obrigada, professor Versosa. Pessoal, muito boa tarde. Bom, nessas discussões do GID, a gente levantou quais seriam os efeitos da guerra da Ucrânia, né, no direito comercial, e um dos pontos que a gente discutiu, que eu contei para o nosso grupo, e que eu queria dividir também com todo mundo, é justamente os efeitos no M&A, né, em operações de M&A. Naturalmente, em operações de M&A, de compra e venda de empresas, quando a gente lida com um estrangeiro, já existe uma dificuldade pré-existente, né, da diferença de culturas, de como lidar com a parte que não é brasileira, né, às vezes existe uma dificuldade. E eu tenho algum contato já há alguns anos com pessoal, com empresas russas, e é bastante interessante essa diferença cultural, é bastante interessante e eu acho bacana aprender um pouco, né, do jeito como lá funciona, como funciona o M&A em cada país, né, e como funciona na Rússia. E recentemente a gente teve uma operação de M&A com uma empresa russa, eu não posso, infelizmente, contar, mas foi uma operação bastante importante para a gente, e o que a gente tem visto é que existe uma dificuldade brutal agora, de qualquer operação, assinatura de contrato com empresas russas. Naturalmente, a gente tem visto os noticiários. Imagine, restaurantes russos estão com problemas, né? O pessoal fazendo protesto, como se o restaurante russo tivesse alguma responsabilidade pelo que o governo russo está fazendo, enfim, essa é uma discussão à parte. Mas na operação de M&A, a gente viu algumas dificuldades na área de contratos, na área de societário e na área de direito bancário, como o próprio professor Versosa contou na primeira parte da nossa discussão. Primeiro, na parte de M&A de contratos, a gente teve a discussão do contrato e vamos assinar. Como vamos assinar? Teoricamente, teria algum representante, né, russo na outra operação. Eu fiz uma operação com essa mesma empresa há uns anos atrás, veio um representante da empresa russa para o Brasil, o que agora está impedido, não tem como a gente fazer. Então, por conta da pandemia e também com a facilitação dos contratos digitais, as assinaturas digitais com essas plataformas, isso acaba sendo facilitado. Ainda bem, porque neste caso, e nos casos que eu tenho ouvido falar de operações com empresas russas, a única possibilidade é essa. Uma outra possibilidade, a gente fala já de direito societário, é a outorga de procuração. O russo, o representante da empresa russa, outorga uma procuração para alguém residente no Brasil, para que possa representar a empresa russa nessa operação de M&A ou assinando outros tipos de documentos societários para justamente implementar essa operação. Outra dificuldade que tivemos, como a gente está recebendo documentos da Rússia hoje em dia? Não estamos, está difícil. Então, de novo, a assinatura digital do contrato foi a nossa solução.
E por fim, o outro problema também que temos, não só nós no meu escritório, mas temos enfrentado é a questão do direito bancário, com os SWIFTs, né, dos bancos russos, todos estão sabendo, não estão possibilitados no momento, então como se realiza um pagamento para uma operação para a compra de uma participação de uma empresa russa aqui no Brasil e vice-versa? Atualmente não é possível. No caso específico do nosso cliente, a empresa ela existe em outros países, então a gente conseguiu uma outra forma da transferência desse dinheiro ser para outro país que não passasse pela Rússia, que está impossibilitada neste momento, e esperamos que resolva esse conflito e essa questão bancária em breve. Então, essas são as questões. O que eu também tenho escutado de colegas que têm operações com a Rússia, que está muito difícil realmente o próprio contato com as pessoas de lá, com os advogados de lá, está muito dificultado. As operações financeiras nem se fala, não são inexistentes agora, não tem como fazer. E isso tem dificultado muito, naturalmente, o comércio, né? A gente tem visto todos os bens que foram barrados da Rússia para a Rússia, né? Do mundo inteiro. Então, isso não para só na commodity do dia a dia que a gente usa, entra também no mundo do direito. E isso é bastante preocupante, porque a Rússia, enfim, a Rússia é um país muito grande, existe bastante capital, existem empresas no mundo inteiro. Então, acaba dificultando bastante qualquer tipo de operação e transação, sem falar do problema mesmo humanitário que a guerra gera, né? Esse é um problema, novamente, à parte, e absurdo, infelizmente, e com o qual a gente tem que lidar hoje em dia, e como o direito consegue lidar com essas questões humanitárias e comerciais, e como a gente consegue tentar desviar desses precalços do direito comercial. Temos algumas possibilidades, como eu falei, mas infelizmente esse tipo de situação de guerra, de briga internacional mesmo, é muito complicado no mundo globalizado, como o professor Versosa mesmo fala, porque acaba causando um retrocesso muito grande, uma desglobalização, acaba virando realmente o contato com aquele país que é tão facilitado com a internet, com a mídia, com todos os recursos que a gente tem hoje em dia digitais, eles acabam virando nulos, basicamente, porque o contato acaba não existindo mais, infelizmente. Professor Versosa, o senhor gostaria de colocar mais algum apontamento, alguma dúvida? Eu vejo uma dificuldade de você conseguir colocar alguma segurança nessa operação, não? Com certeza. Uma das possibilidades, como o senhor gosta de falar bastante de criptoativos, criptomoedas, foi justamente pensar em algum criptoativo, mas até nesse ponto a Rússia está impedida, né, da realização de qualquer operação financeira. E por mais que criptoativos em muitos países, inclusive no Brasil, não esteja com a regulamentação 100%, é muito difícil implementar qualquer tipo de operação é mais fácil hoje em dia fazer uma operação com uma empresa do Iraque, com uma empresa assim, que realmente a gente pensaria que estaria muito afastada da nossa realidade, do que uma empresa russa, né? E lá no meio do deserto a gente consegue fazer uma operação financeira. O SWIFT está barrado na Rússia, então não podemos fazer nada com os russos especificamente. Isso é um complicador bastante grande para a economia em si. A gente vê que, na minha perspectiva, lendo os analistas, que cada dia que passa a economia russa fica mais arruinada ainda, não é? Já não era uma economia 100% eficiente. Sim. E essa cadeia produtiva interna na Rússia vai ficar completamente desfeita, desorganizada. E contar com a entrega de um produto eventualmente comprado lá da Rússia vai ser uma coisa extremamente complicada, eventualmente uma impossibilidade de entregar a fática, e não tão somente jurídica, né? Então, é Com um desarranjo certeza. total daí. E o problema é que está virando uma panela de pressão, né? Essa relação com o Putin. Então, o Putin, o grande ou o pequeno, né?
tá virando uma panela de pressão e essa panela, se explodir, vai ser complicado, porque se explodir, a gente realmente está falando de, como está morrendo já muita gente, infelizmente, a gente não consegue nem imaginar qual vai ser o efeito humanitário se essa panela explode de fato, e eles estão colocando mais pressão para explodir. O bolso pesa bastante, então os Estados Unidos e a Europa, eles estão pesando no bolso da Rússia, para ver se funciona. Estamos na torcida. As notícias, todas as lojas McDonald's da Rússia fecharam. Starbucks, tudo mais. Aí fecha uma loja McDonald's. Dentro dela estão os empregados, estão os gerentes, está o ponto, estão as instalações, mas atrás dela estão os fornecedores de embalagem, de carne, de maionese, de ketchup, de refrigerante, de tudo. Fechou. A multiplicação dos prejudicados atrás da loja é muito grande. Aí você multiplica por milhares de lojas no país inteiro, e onde eles vão? Infelizmente, precisa parar, isso precisa parar. Aqui não estamos falando sobre direito internacional, né? O direito internacional trata muito melhor do que nós, né, dessas questões, mas realmente essa questão precisa parar, porque os ucranianos já estão passando muita necessidade, né? Hoje mesmo a gente viu notícias, né? Hoje é dia 18 de março, sobre o pessoal que já está passando fome, falta de água, e na Rússia, como o senhor falou, as empresas saindo de lá, tem o fornecedor, o pequeno empresário que está por trás daquela grande loja, do grande McDonald's, do Starbucks, e que agora o negócio dele também não anda mais por conta disso, né? Essa situação do nosso lado aqui de direito empresarial lá dentro vai se tornar seríssima, com falências. Não sei qual é o regime similar ao nosso aqui do direito falimentar russo, mas isso vai acontecer, né? Tem progressão geométrica. Bom, muito bem, é o recado que nós tínhamos para dar. Um deles, nós vamos continuar, como o Gide, tratando de outras questões de direito empresarial, e se alguma coisa nova aparecer dentro dessa situação proporcionada por essa guerra, nós vamos voltar a tratar disso aqui. Nós sempre acompanhando o que anda acontecendo pelo mundo. É a obrigação do empresário conhecer o mundo que você vive, que você atua, como Ascarelli nos ensinava para os operadores jurídicos, especialmente do direito empresarial. Então, muito boa tarde, muito obrigado, Uriel, e nos preparemos para uma próxima. Muito obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos.